Vamos para a palavra de hoje então? Hebreus capítulo 4, versículo 13. Hebreus é Novo Testamento, bem no finalzinho da Bíblia, antes de Tiago vem Hebreus. Hebreus capítulo 4, o versículo é o de número 13, diz assim: e se você aqui, que está aqui comigo na igreja, puder ler comigo, eu sei que às vezes a máscara atrapalha, né? Mas esse é um texto muito sério, muito forte. Diz assim, vamos lá: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Aleluia, diga glória a Deus, irmão. Não sei se é um texto que te alegra ou se é um texto que te assusta, porque a palavra de Deus é como uma espada afiada de dois gumes, ela corta para os dois lados. Tem gente que escuta isso, olha só o que diz o texto, ó. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Olha o que diz essa frase, vou traduzir: não existe ninguém escondido aos olhos de Deus. Não existe uma pessoa que possa se disfarçar, se esconder, a ponto de não ser vista, de não ser percebida pelo Senhor. O Senhor vê tudo, o Senhor vê todo mundo, não tem como se esconder do Senhor. Aí tem gente que escuta isso: aleluia pastor, que bênção, eu quero que Deus me veja mesmo. E tem gente que diz: é pastor, vê mesmo? Porque a palavra corta para os dois lados. E aquilo que pode ser preocupação no coração de alguém, para o outro pode ser uma promessa maravilhosa, porque eu quero ser visto pelo Senhor. Agora, dependendo do seu comportamento, da situação em que você vive, Senhor, dá para você olhar para o outro lado, Senhor? Então nós precisamos encontrar esse ponto de equilíbrio na palavra. Mas uma coisa é fato: Deus vê tudo. E essa é a proposta do texto: não há criatura alguma encoberta, escondida diante dele. O que mais que diz? Antes, todas as coisas estão nuas e patentes. O que é isso? Uma pessoa nua é uma pessoa que não está coberta, sem roupa, não há cobertura. Uma pessoa transparente, espiritualmente falando. Todas as coisas aos olhos de Deus estão nuas e patentes aos olhos daquele, e termina assim: com quem temos de tratar. Há uma versão que talvez te apavore mais, diz assim: com quem havemos de prestar contas. Meu Pai do céu, todas as coisas estão transparentes, visíveis, nuas aos olhos daquele com quem havemos de prestar contas. Deus vê todas as coisas, diga glória a Deus. Deus sabe todas as coisas, Deus conhece todas as pessoas, Deus sabe do nosso comportamento e não vê apenas o que a gente faz, mas Ele é Deus, Ele vê até por que fazemos o que fazemos. Ele pesa a motivação por detrás do nosso comportamento. Perceba que eu posso ajudar alguém, e naquele primeiro momento em que eu estou ajudando alguém com uma motivação correta, a minha motivação é de fato ajudar alguém, eu posso ser honrado e aplaudido no céu por causa desse comportamento, e no momento seguinte eu também posso, porque fui aplaudido aqui, porque alguém disse: nossa, que legal, que cara de Deus, não estendendo a mão para os outros. Aí eu posso ter o mesmo comportamento e decidir ajudar pessoas, mas agora não porque eu realmente quero ajudar, mas eu gostei tanto de ser
elogiado, eu gostei tanto de ser aplaudido, eu gostei tanto de ver as pessoas falando bem de mim, que agora eu quero continuar ajudando, e agora eu faço questão de ajudar para ser visto. Isso é tão sério. Esses dias eu estava gravando uma mensagem dessa, enviando para os contatos, e dizendo: gente, o próprio Cristo nos avisou que quando nós fôssemos orar, a gente deveria ter cuidado para não ficar orando de pé nas esquinas. Aí o texto diz: para não, orando de pé, para serem vistos pelos homens. Aí tem gente que pegou esse texto, gente, e disse assim: está vendo, igreja, não se pode orar de pé. Não, mas o problema do texto aqui não é a posição física na oração. O problema do texto aqui não é se você está orando de pé, se você está orando de joelhos, se você está orando sentado. O problema do texto aqui é por que você está orando. Perceba que até na oração, se ela não for feita com a motivação correta, eu tenho problema. Se eu oro para ser visto, opa, está passando agora, olha a câmera, aleluia, apareça, passou a câmera, não tem mais ninguém me vendo. Vocês estão me acompanhando, gente? Quem está entendendo, diga amém. Então, cuidado, porque tudo está muito transparente aos olhos de Deus. Diga amém, gente. É fato também, gente, que Deus, Ele vê diferente. Quando eu, por exemplo, vejo a história de Davi, e a Bíblia diz que Davi foi o homem segundo o coração de Deus, nós sabemos disso, nós percebemos que Davi passa longe da perfeição. O comportamento de Davi, o erro de Davi, o pecado de Davi, que ele comete com Betsebe, depois manda matar o marido dela, é horrível, é um comportamento que não condiz com uma pessoa cristã, com uma pessoa que é de Deus. Mas mesmo assim ele é chamado de um homem segundo o coração de Deus, o que me faz acreditar que Davi, ele era sincero. Quando questionado, confrontado, ele não inventou desculpas como Saul. Ele não usou máscaras, ele não fingiu ser uma pessoa que não era, ele decidiu ser verdadeiro, ele decidiu ser sincero. Pensa numa qualidade, numa característica que Deus ama, é a sinceridade no coração do homem. Você pode dizer amém, irmãos? A sinceridade é algo maravilhoso, Deus é atraído pela sinceridade. Da mesma maneira, da mesma sorte, vamos virar a moeda tem dois lados: o fingimento, a falsidade. Eu acredito que aborrecem o Senhor. Por isso o texto diz: tudo está transparente aos olhos do Senhor, com quem um dia haveremos de prestar contas. Nós conhecemos o texto, 1 Samuel capítulo 16, vamos dar uma lembrada dele? Eu já te dou o tema de hoje já. 1 Samuel capítulo 16, versículo meia dúzia, nos lembra, né? Porque eu acredito que saber isso aqui a gente já sabe, mas o Espírito Santo, dentre tantas funções, ele também nos faz lembrar de todas as coisas. E aqui em 1 Samuel 16, versículo 6, nós vamos nos lembrar que realmente Deus não vê como o homem vê. A visão de Deus é diferente da nossa visão. A maneira de Deus enxergar é diferente da maneira do homem enxergar. 1 Samuel capítulo 16, versículo 6, diz assim: e sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe. Quem que era o Eliabe, igreja? Era o irmão mais velho de Davi, era o filho mais velho, o primogênito de Jessé. E esse é o momento em que Samuel, o profeta, o sacerdote, está indo até a casa de Jessé, com uma informação de que um dos filhos de Jessé seria ungido o próximo rei. Mas ele não tinha o nome daquele que seria ungido. E o problema é que não tinha só Davi, além de Davi tinha outros 7. E outro problema é que Davi não era nem de perto aquele que tinha preferência. Davi era o caçula, o último da fila. E quando o texto diz que Samuel chega, lógico, ele faz passar aquele que era o mais provável, ele chama aquele que era o mais viável, aquele que todo mundo aguardava e esperava. Deve ser o mais velho,
deve ser o primogênito. Chama aí os teus filhos. Aí chama. Aí lá vem ele, Eliabe. Aí entrou Eliabe, o mais velho. Então Samuel disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido, é ele. Olha a cara dele, gente, isso vai ficar lindo, com a coroa, uma capa vermelha nas costas, um quadro de rei. Deve ser ele, não, nem deve, certamente é ele, é ele, é ele. E foi pegar o azeite para ungí-lo, quando o Senhor disse a Samuel, o que Deus disse, gente? Não atentes para a sua aparência, e nem para a altura da sua estatura. Cuidado, as aparências enganam, cuidado. Por que eu não posso atentar para a aparência? Agora vem a frase, olha que frase forte: porque o tenho rejeitado. Vamos parar um pouquinho aqui. Às vezes a gente passa por esse texto correndo, porque na verdade a gente sempre destaca não o rejeitado do texto, a gente destaca, quando lê o texto, o escolhido. Quando normalmente um pastor prega sobre o assunto, é porque ele quer falar sobre a escolha de Davi. E um pouquinho mais para frente, 2, 3 versículos, Davi entra e Deus grita: é esse, pode ungí-lo. E aí na hora que ele é ungido, pronto, se faz aquela festa toda, está aí o ungido de Deus, o ungido do Senhor, e fica resolvido. E normalmente a palavra, a mensagem, ela sempre está direcionada para aquele que foi o escolhido. Quem está entendendo, diga amém, irmão. Mas eu queria falar um pouquinho, mesmo preparando você ainda para o tema de hoje, sobre aquele que não foi escolhido, aquele que foi rejeitado. Mas ele foi rejeitado por Deus, e foi escolhido pelo homem, e quase ungido por Samuel. Vocês concordam comigo, irmão? Se Deus não tivesse gritado no coração do sacerdote: para, não é esse, não atentes para a sua aparência, você vai estragar tudo, Samuel, não derrama o óleo nele. Se não fosse isso, quem é que seria ungido, gente? Eliabe, o filho mais velho, o irmão mais velho de Davi. Mas o texto segue dizendo, a frase que Deus libera é forte: eu o tenho rejeitado. Por que, pastor? Uma pergunta que, se qualquer pastor tentar responder, vai errar. A Bíblia não diz. Eu não sei o que é que Deus viu em Eliabe, que Samuel não viu. Eu só sei uma coisa: Deus vê o que a gente não consegue ver. É fato, gente, que diante das pessoas nós podemos disfarçar. E infelizmente tem sido muito comum na vida de muitas pessoas, até gente dentro da igreja, viver disfarçado. E aí nós conseguimos, por um determinado tempo, enganar pessoas, parecendo ser uma pessoa que de fato nós não somos. Vocês estão me acompanhando, gente? Mas o que é importante para nós no final dessa corrida? O que de verdade importa? Agradar aos homens ou agradar a Deus? Agradar a Deus. O próprio Pedro vai dizer isso no Novo Testamento, quando ele é mandado, pressionado a não falar mais de Jesus e não pregar mais nesse nome. Ele diz: mais importa agradar a Deus do que aos homens. E quando nós temos essa convicção no nosso coração, nós arrancamos os disfarces. Nós não somos mais coagidos, nem do lado de fora, pressionados, e nem internamente, nem dentro de nós. A gente não fica mais com aquela preocupação: mas o que é que vão pensar de mim? Será que vão gostar de mim? Então eu preciso colocar uma roupa diferente. Quando eu falo roupa, eu não estou falando necessariamente roupa assim, tá? Eu preciso colocar uma capa diferente, eu preciso colocar uma embalagem diferente, para ver se as pessoas
me aplaudem, para ver se as pessoas vão com a minha cara, para ver se as pessoas realmente me aceitam, para ver se eu sou aprovado pelas pessoas, porque no fundo, irmãos, todo ser humano busca aprovação, todos nós queremos que as pessoas gostem da gente, todos nós queremos que as pessoas pelo menos tenham uma simpatia pela gente, todos nós queremos ser aceitos, isso é uma sede do ser humano. Quem está me acompanhando, diga amém, irmãos. E quando isso não acontece, a gente sofre uma tentação muito forte de não ser aquilo que Deus planejou você para ser. E Deus te fez único. Só você tem esse polegar, essa identidade. Só você é assim. Pode ser que se encontre alguém, não, fulano lembra o outro, ele parece muito, mas ninguém é igual a ninguém, todos somos diferentes. E isso é uma notícia ruim? Claro que não, isso é uma notícia maravilhosa. Agora pensa comigo, se Deus te fez para ser único, por que querer ser como os outros? Por que querer imitar os outros? Por que viver uma vida disfarçada? Se a Bíblia acabou de nos apontar a verdade, Deus vê tudo. Olhou para o Eliabe e disse, Samuel olhou e disse, certamente é ele, olha aí, olha aí, olha aí. Deus, não sou Deus de olha aí, não é ele. Não, mas olha aí a cara dele, se eu sou lá Deus de cara. Não, o jeitão dele, se eu lá sou Deus de jeito. E aí Deus vai apontar outra frase tão forte quanto essa, ele diz, porque o Senhor não vê como vê o homem. Isso é fato. Deus não vê como a gente vê. Posso falar gente, pessoal? Faz assim, só pastor entender que vocês estão me ouvindo. Posso falar gente? Deus não vê como a gente vê, nós vemos diferente. Aí ele explica, pois o homem vê o quê? O que está diante dos olhos. O que é isso? Aparência. Nós somos tentados a julgar o livro pela capa, o perfume pela embalagem. A gente olha e diz, esse cara é de Deus. Quando é que você conheceu? Quanto tempo você anda com ele? Não, eu vi ele uma vez pregando, uma vez cantando, uma vez orando, e eu senti o mineiro chama de trem, né? Eu senti um negócio, uma coisa, aleluia. Então ele é de Deus. Pelo amor de Deus, não faça uma coisa dessa. Jesus diz que pelos frutos é que se conhece uma árvore, nunca pela folhagem, nunca pela copa. E ele provou, o próprio Cristo provou disso quando foi procurar fruto numa figueira que só tinha aparência. As aparências enganam. O que é que conta no reino de Deus para o Senhor? Frutos. João capítulo 15, Jesus vai declarar, sem mim nada podeis fazer, ninguém pode produzir, se a videira não estiver ligada. Ele é a videira, se nós os ramos, se o ramo não estiver ligado na videira, não tem como produzir. Ele diz, e nisto conhecereis, e vós sereis meus discípulos, em que deis muitos frutos. Aleluia, diga glória a Deus, irmão. É produzindo, é o nosso comportamento. Por que eu estou dizendo tudo isso para vocês? Só para chegar no tema de hoje. Qual que é o tema de hoje? Vamos colocar aqui para o pessoal poder olhar aqui também, e o pessoal que está em casa, filma aqui, porque não sei se o pessoal vai ver lá em casa, né? Qual que é o tema de hoje, gente? Vocês tomaram café, gente? Vamos tentar de novo. Qual que é o tema de hoje? Cuidado com o disfarce. É verdade. Eu não espero hoje com essa palavra, sabe, uma empolgação muito grande da igreja, né? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Normalmente esse tipo de mensagem não arranca muito aleluia, glória a Deus, porque o Salmo 23 diz, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então eu penso que hoje é dia de ser consolado, então, é varada e cajadada.
Você vê que só tem um amém assim, minguadinho, quase um gatinho. Sai nada, irmãos, que luta, gente. Mas é a palavra de Deus. A Bíblia diz: nem só de homem, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Então abra sua Bíblia, por favor, em 2 Crônicas 18, e vamos espremer aqui. Eu vou contar uma história bíblica para vocês, do perigo que é viver uma vida disfarçado, caminhar por aí sem ser o que Deus planejou que você fosse. 2 Crônicas capítulo 18, a partir do verso 1. É muito importante essa palavra. Seja você quem for, hoje é dia da justiça divina nos alcançar. E aí eu digo a mesma coisa que disse no início. Tem gente que vai ouvir essa frase, né? Como é que é, pastor? A justiça de Deus vai me alcançar. Aleluia! Eu quero tanto que a justiça de Deus me alcance. Amém? Amém? E tem aquele que vai ouvir assim: como é que é, pastor? Justiça vai me pegar? Misericórdia, pastor. Quando é que é isso aí, pastor? O cara já fica preocupado. Por quê? Porque está disfarçado. Evangelho não é lugar para gente disfarçado. Pode falar amém? Evangelho não é lugar para gente disfarçado. Eu ia colocar mascarado, mas está todo mundo mascarado, né, irmão? Não posso usar mascarado, né? Está todo mundo usando máscara nessa pandemia. Mas máscara no sentido de disfarce. 2 Crônicas capítulo 18, versículo 1, diz assim. Primeiro eu vou contar a história, e aí no final a gente vai entender onde eu quero chegar, o que o Espírito Santo quer nos ensinar. Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aí uma frase que me preocupa: e aparentou-se com Acabe. Eu não sei se você é um estudante da Bíblia Sagrada, pelo menos tem uma ideia de quem é quem aqui. Josafá era rei de Judá. Você sabe que o primeiro rei de Israel foi Saul. Amém, igreja? E depois de Saul, Davi. E depois de Davi, Salomão. E depois de Salomão, pastor, você também quer demais, né, pastor? O filho do Salomão, Roboão. Eu ouvi aí na igreja, Roboão. Com Roboão houve uma divisão de reino. Você sabe que eram 12 tribos. 10 das 12 tribos fugiram para o norte com outro rei chamado Jeroboão. E o reino do sul, conhecido como o reino de Judá, ficou apenas com 2 tribos e Roboão. A linhagem de Davi ficou no sul. E no sul é que você via bons reis. Josafá, por exemplo, é um rei de Judá. Depois você vai ler a Bíblia e você vai ver muito essa expressão. E o rei de Israel fez guerra contra o rei de Judá. O que é isso? É guerra interna. Depois dessa divisão, infelizmente, eles começaram a brigar até entre eles. Por quê? Quando Jeroboão foi para o norte, para que o povo não descesse, o templo ficou no sul, de adoração, o templo de Salomão. Para o povo não descer para o sul para adorar a Deus, ele criou ídolos no norte, para o povo adorar, entre aspas, a Deus no norte mesmo. Vocês estão me acompanhando? Então aí fica aqui mesmo, aqui a gente constrói os nossos altares, e a idolatria entrou no norte. Então os piores reis foram os reis do norte. Você lê rei de Israel, os reis de Israel, porque quando a gente fala rei de Israel, antes da divisão é uma coisa, aí você fala de Saul, você fala, porque aí eram as 12 tribos, fala de Davi, fala de Salomão, e o início de Roboão. Mas depois de Roboão, quando você fala rei de Israel, você tem que entender apenas do norte. E sem sombra de dúvida, um dos piores
reis de Israel foi Acabe. Já ouviram falar de Acabe? Acabe foi aquele cidadão casado, pior do que ele, só a mulher dele. Lembra do nome da mulher dele? Jezabel. Acabe, pensa num rei ruim, perturbado, encapetado, é Acabe. E Jezabel virou símbolo até de espírito infernal, contra quem a igreja tem que lutar, citado por Cristo em Apocalipse: tenho porém contra ti que toleras o espírito de Jezabel. Você vê que a mulher morreu no Antigo Testamento, mas aquela ação por detrás do comportamento de Jezabel precisa ser combatida até hoje no meio da igreja. Olha que coisa séria. Eles ficaram conhecidos de uma maneira tão negativa. E o que a gente tem nesse texto? A gente tem uma aliança feita entre Josafá, um homem de Deus, e Acabe, um filho do cão. E por que alguém se aparenta, se aliança com outro que não presta? Eu não sei, irmãos, talvez eu penso que me parece muito tranquilo entender isso aqui, que isso aqui era uma aliança política, era uma aliança estratégica, era uma aliança de guerra. Por quê? Porque é lógico que é melhor você ter um outro rei do seu lado do que você criar um inimigo. Amém ou não amém, irmão? Porém, com Deus, nem sempre 1 mais 1 dá 2. Você entendeu o que eu falei agora? Porque se você tiver do seu lado gente disfarçada, gente que não é de Deus, gente que não é do Senhor, essa aliança, essa sociedade vai trazer mais prejuízo do que benefício. Vocês conseguem entender isso, irmão? Não, eu vou me aparentar com ele, eu vou me aliançar com ela, porque não, ele entra com dinheiro, e aí pronto, aí vai dar uma alavancada, você vai ver, vai bombar, você vai ver, vai bombar. Porque, principalmente se for Acabe, irmão, porque aí é melhor você estar só com a bênção de Deus, do que você trazer uma mala como Ló, como Abraão fez, e começar a te dar problema. Você vê que depois Abraão separa de Ló. Meu Deus, ele até fica com aquilo que parecia ter sido pior. Ele fala para o sobrinho dele, não sei se você lembra disso, você pode escolher, se você quiser, escolhe o melhor lugar. Porque o que vale, o que é mais importante? Importante é você ter a bênção. Você tem a bênção sobre você, não tem problema, você pode ficar no pior ponto. Você tem a bênção sobre você, você pode ficar com o pior investimento. Você tem a bênção sobre você, você pode te dar o pior setor. Você tem a bênção de Deus sobre você, porque se a bênção de Deus estiver sobre você, você tem tudo. Diga glória a Deus, irmãos, você tem tudo. Mas o texto já começa com um alerta, que isso aqui dá uma outra mensagem: cuidado com alianças erradas. Mas o Josafá, ele faz uma aliança com Acabe. Vamos continuar. E ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe em Samaria, lá no norte. E Acabe matou ovelhas, bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote Gileade. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote Gileade? Já explico isso para você. E ele disse: como tu és, serei eu, o meu povo como o teu povo, seremos contigo nesta guerra. Vou explicar. Acabe estava em uma guerra iminente contra a Síria. Acabe. A guerra é de quem? De Acabe. De novo, igreja, a guerra é de quem? Acabe, do rei de Israel, Acabe. Mas como ele tem uma aliança com Josafá, o Josafá vai fazer uma visita para ele. E quando Josafá vai fazer uma visita para ele no norte, você sabe, eu disse, Josafá é do sul, ele vai lá no norte, ele é muito bem recebido, os dois estão aliançados, aparentados. E então agora, o Acabe cobra essa aliança. E aí, nós temos uma aliança, você vai comigo na guerra? Comigo?
Eu queria que você fosse na guerra comigo. Josafá disse: não, nós estamos juntos. Quando a gente faz aliança errada, irmão, a gente arruma guerra desnecessária. A gente entra em batalha, irmão, de outras pessoas, e a gente não devia comprar. Eu não devia entrar. Mas Josafá disse: então tudo bem, seremos inclusive um só, vamos para a luta, vamos para a guerra, e eu vou contigo. Só que tem um detalhe: o Josafá, como ele era crente, vou falar crente, tá, irmão, com a sua permissão, como ele era mais crente do que Acabe, porque Acabe, né, não tinha nada de Deus, né? Mas o Josafá ainda tinha um temor. Então o Josafá disse: não, tudo bem, vamos, eu vou para a guerra contigo, só vou te fazer um pedido antes. Olha o pedido aqui no versículo 4, ó. Disse mais Josafá ao rei de Israel, ao Acabe. Qual foi o pedido? Consulta hoje, peço-te, a palavra do Senhor. Eu quero ir para a guerra? Não, eu até vou, eu te ajudo, a gente tem uma aliança, não tem problema. Mas será que dá para você consultar antes da gente ir para a guerra a palavra do Senhor? Você percebe um temor no coração do Josafá? Ele, não, dá para a gente orar antes, dá para a gente saber se Deus está nisso? Dá para a gente saber antes, consultar para ver se realmente nós temos a bênção do Senhor para entrar nessa batalha? Então, o rei de Israel, Acabe, o que ele faz? Ajuntou os profetas. Quantos profetas, gente? Vai ter profeta assim lá longe, hein, irmão? 400 homens, irmão. Mas ó, não dava um, hein? Vocês entenderam o que eu falei, irmão? 400 profetas, você podia pôr tudo um em cima do outro, não dava um. Porque tudo profeta comprado. Tudo profeta do norte. Tudo amigo do rei Acabe. 400 homens. E disse-lhes, aí o Acabe pergunta para os 400 profetas, né? E aí, iremos à guerra contra Ramote Gileade ou deixá-lo-ei? Vamos para a batalha, profetas, o que o Senhor diz? Ou a gente abandona a guerra, abandona a batalha? E eles responderam, e que eles disseram, os profetas? Sobe, vamos, porque Deus a dará nas mãos do rei. Esse profeta que fala o que a gente quer ouvir, sabe, irmão? Esse profeta tem que tomar uma surra. E profeta bom é aquele que dá uma cutucada. Eu não vou dizer que todo dia dá paulada, porque ninguém aguenta paulada todo dia, né? Precisamos de uma palavra de ânimo, precisamos de uma palavra de incentivo, amém, pessoal? Mas, irmão, só a palavra, vai que vai dar certo, vai que vai dar certo, vai que vai dar certo, vai que vai dar certo. Irmão, não é bem assim não. Até porque virão dias em que Deus vai dizer, o Espírito Santo vai dizer: ei, dá para parar com isso? Você não está vendo onde você está entrando, não? Você não está percebendo que isso vai acabar com você, destruir sua vida? E profeta de verdade fala a verdade. 400 profetas. O Acabe perguntou: e aí, vamos ou não vamos? Todo mundo: vai dar tudo certo. Mas, irmão, Josafá não ficou satisfeito. Porque quando a gente é de Deus, a gente carrega dentro da gente o Espírito Santo. Diga amém, irmãos. E mesmo usando um texto do Antigo Testamento, a gente sabe que naquela época a ação do Espírito Santo era um tanto diferente, mas sobre reis, profetas e sacerdotes havia essa ação, essa unção da parte do Espírito de Deus. E quando a gente tem o Espírito Santo dentro da gente, irmãos, e a gente escuta um recado, uma mensagem, uma palavra, uma ministração, esteja você na igreja, em casa, a Bíblia diz que o Espírito que é em nós testifica se isso vem ou não de Deus. Amém ou não amém, irmãos? Testifica. Eu não estou falando de birra, de gostar ou não de uma mensagem, de ir ou não com a cara do pregador. Isso é criança, isso é birra, é carne. Está repreendido isso. Eu estou falando da mensagem. Eu estou falando de uma ação do Espírito Santo dentro de nós. E a gente escuta algo e diz: ei, tem alguma coisa de errado nesse negócio aí. Se você tem uma caminhada com Deus de alguns anos, certeza que você já sentiu isso.
O coração faz assim, irmãos, ó, dentro da gente, a gente diz, para tudo, tem alguma coisa estranha. Não, fulano de tal disse, vai, o outro disse, vai, o outro disse, vai, mas você... Peraí, que eu preciso checar isso direito. Tem alguma coisa que não está batendo dentro de mim. E o rei Josafá, temente a Deus, disse, peraí, tem alguma coisa esquisita aí essa profetada aí. E olha o que ele diz no versículo 6. Disse, porém, Josafá, não há ainda aqui profeta algum do Senhor, para que o consultemos? Caramba, irmão, depois de 400 profetas falando que vai dar certo, o Josafá disse, mas não tem assim, outro não? Não, mas já foram 400, não, então, mas não tem assim um do Senhor mesmo? Porque isso aí que eu vi aqui não vale não. Vocês estão me entendendo, irmão? Esses 400 revelação e profeta aqui, desculpa, não bateu não. Tem aí um profeta de Deus mesmo? Tem aí alguém que diz a verdade? Tem alguém que tem uma palavra revelada mesmo? Porque não me convenceu. Aí o Acabe vai dizer, ó, o rei de Israel, o Acabe disse a Josafá, ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor. Tem sim, tem um aqui. Porém eu o aborreço. É uma versão que diz eu o odeio, eu detesto ele. Ai, que raiva que eu tenho dele, esse profeta do Senhor. Por quê? Porque ele nunca profetiza de mim o bem, senão sempre mal. Como é que é o nome dele, gente? Está aí, ó. Este é Micaías. Como é que é o nome dele? Micaías, filho de Imlá. Tem outro profeta aí para a gente consultar. Não, mas já 400 nós consultamos. Mas não bateu. Não. Tem alguém do Senhor, alguém de Deus com vida no altar. Tem um cara aí, tá? Tem um cara aí, mas a cara dele não. Eu não gosto dele não, eu aborreço ele. Por quê? Por que eu aborreço ele? Toda vez que ele vem ministrar, toda vez que ele vem me dar a palavra, cai só pancada, meu. Ele só profetiza o mal. Mas nós estamos falando de que rei, irmão? Se fosse outro rei, eu diria para você, às vezes o problema pode estar no profeta, né? Mas nós estamos falando de Acabe, irmão. O cara é ruim que dói. É horrível, irmão, perseguindo Elias, querendo matar Elias. Você lembra do desafio de Elias, no Monte Carmelo, fogo caiu, na época desse rei, Acabe. Acabe foi o pior rei de Israel, irmãos. E o que ele quer? Ele quer uma palavra de vitória, irmão. Ele quer que o profeta diga a ele, não tem problema não, você pode viver de qualquer jeito, que Deus vai te dar vitória. Mentira, irmãos, essa palavra não é verdadeira. Não existe vitória se nós decidimos viver de qualquer forma. Nós precisamos alinhar a nossa vida à palavra de Deus. Você pode dizer amém, irmãos? Nós temos que alinhar a nossa vida àquilo que está escrito. E tem gente que simplesmente não gosta de ouvir isso. Incomoda. Então contrata pastores, profetas, prefere mensagens compradas, e querem ouvir aquilo que realmente faz bem para o ego, massageia o coração. E aí diz, tem um cara aí, um Micaías, mas não gosto dele não, aborreço ele, tenho raiva dele, tenho ódio dele, não vou com a cara dele, só profetiza o mal de mim, não gosto dele não. E ainda o Josafá virou para ele e disse, não fale o rei assim. Acabe não fala assim não, cara. Você está falando de um homem de Deus, porque hoje, irmão, as pessoas não têm um mínimo temor, e piorou demais com as redes sociais. Mas, irmão, desce o porrete, fala, principalmente quando não gosta de uma palavra,
Não gosto de uma mensagem precipitada no julgamento. Não gosto dele, só profetizo mal, mensagem só, não gosto dele. Você diz, rapaz, não fala isso. Então, chamou o rei de Israel, que é o Acabe, a um eunuco e disse, traz aqui depressa Micaías, filho de Imlá. Pronto, lá vem ele, irmão. Agora nós vamos ver um profeta de verdade chegar. Fala amém, igreja. Agora lá vem ele, já tem 400. Agora chega o profeta que faz a diferença. Vai lá, chama esse tal de Micaías então, vamos ver o que ele tem a dizer. Irmão, enquanto foram chamar o Micaías, o rei de Israel, que é o Acabe, e o Josafá, rei de Judá, estavam sentados, cada um no seu trono. Imagina a cena, os dois estão sentados no trono, vestidos com as suas vestiduras reais, de rei, estavam assentados à praça, à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas, os 400, que você lembra deles, na sua presença. E Zedequias, filho de Quenana, fez para si uns chifres de ferro e disse, assim diz o Senhor, com estes chifres ferirás aos sírios, até que de todos os consumires. E todos os profetas, o que diz aí? Profetizavam o mesmo, dizendo o quê? Sobe a Ramote Gileade e prosperarás, porque o Senhor a darás nas mãos do rei. Os 400, tudo dizendo a mesma coisa, dizendo o quê? Vai ser linda a vitória, pode ir para a guerra, pode subir contra o inimigo, Deus vai fazer você prosperar. Poxa vida, até que chegou quem? Até que lá vem ele, o nosso profeta de hoje, Micaías, versículo 12, olha a pressão, igreja, olha a pressão. O mensageiro que foi chamar Micaías, lhe falou dizendo, eis que as palavras dos profetas a uma boca, são boas para com o rei, hein? Seja porém também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom, Porém Micaías disse, vive o Senhor, que o que o meu Deus me disser, isso falarei. Senhor da glória, quem está me entendendo, diga amém, irmãos. Foram chamar o Micaías, já foram chamar debaixo de pressão. O rei está te chamando, e é o seguinte, já tem 400 lá, só falando coisa boa, profetizando vitória, dizendo que vai ser linda, a vitória vai ser grande, que vai dar tudo certo, fala a mesma coisa, hein? E o Micaías já respondeu dizendo, o negócio é o seguinte, o que Deus mandar eu falo. Eu vou falar o que todo mundo está dizendo, o que Deus mandar eu falo. Amém ou não amém? Pronto, lá vem aí, chegou o Micaías, versículo 14. Vindo pois ao rei, o rei lhe disse, Micaías, iremos a Ramote Gileade, a guerra, ou deixaremos de ir? Devemos ir ou não? E o que ele disse? A princípio, subi e prosperareis, e serão dados nas vossas mãos. É interessante essa palavra. Por quê? Porque no início Micaías disse o que ele queria ouvir. Mas, irmão, sabe o que eu aprendo aqui? Que a gente, dentro da gente, já existe um senso, já dentro de nós, a gente sabe que aquilo é ou não verdade. Está ou não, principalmente quando a gente tem um contato com Deus e com a palavra de Deus, se aquilo está ou não alinhado à Escritura, à palavra do Senhor. Na hora que o Acabe disse, e aí Micaías, devo ou não devo ir para a guerra? Sabe como é que eu vejo essa história? Eu vejo Micaías dizendo assim, olha aqui pastor, tom de voz muda o sentido, vai, pode ir, vai prosperar, vai dar tudo certo. Você iria? Na hora que ele escuta o Micaías dizendo assim, Micaías, eu te conheço, cara. Micaías, eu te conheço, quem te conhece que te compra, rapaz. Olha o versículo 15, aí o rei diz, o rei de Israel, Acabe, até quantas vezes te conjurarei, para que não me fales senão a verdade no nome do Senhor? Uai,
Mas ele não tinha acabado de ouvir o que ele queria ouvir. Fala a verdade, Micaías. Você nunca fala isso para mim? Você nunca dá uma palavra dessa para mim? Fala logo a verdade, Micaías. Aí o Micaías então abre a caixa de ferramenta, irmão. Então disse ele: olha, eu vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor, um povo sem rei. E disse o Senhor: estes não têm Senhor, torne cada um em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: está aí, ó, não te disse eu não te falei, este não profetiza de mim o bem, porém o mal. Aí, ó, já está falando já que nós vamos morrer na batalha. Foi isso mesmo, e ele segue profetizando, dizendo: vocês vão morrer. Pula para o versículo 22, por conta do nosso tempo. Olha o 22. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca dos teus profetas aí, ó Acabe. O Senhor falou mal ao teu respeito. Porque o Acabe: mas já está todo mundo profetizando aqui que vai dar certo. Isso é tudo um espírito de mentira na boca dessa turma tua aqui, ó. Se você for para a batalha, você vai morrer. Essa vai ser a sua última guerra. Vocês estão entendendo? A palavra foi dura para ele, mas ele não aceitou não. Então, versículo 23, Zedequias se chegou e feriu Micaías no queixo, deu um tapa, um soco no queixo dele, do profeta. Duro, vida de profeta, hein? E ainda diz: por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: eis que o verás naquele dia, quando andares de câmara em câmara, para te esconderes. Então disse o rei de Israel a Acabe: pega o Micaías, o profeta, tornai a levá-lo a Amon, governador da cidade, a Joás, filho do rei, e direis: assim diz o rei, metei esse homem, esse profeta, na casa do cárcere, na cadeia, e sustentai-o com pão de angústia, com água de angústia, até que eu volte em paz. Vocês estão entendendo a história, gente? Pega esse profeta Micaías aí que está profetizando mal de mim, prende ele, põe na cadeia, amarra ele no calabouço, dá pão para ele, só pão e água, até eu voltar em paz. Olha o que o Micaías termina dizendo. Disse o Micaías: se é que tornares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Ouvi todos vocês. Se você voltar a Acabe em paz, então Deus não me usou para te dar essa palavra de advertência. Se você voltar em paz, então eu não sou de Deus, não fui usado pelo Senhor. Gente, você iria para a guerra mesmo assim? Depois de uma advertência dessa, você iria dar um passo desse mesmo assim? Pois ele foi. E o cabeça fraca do Josafá foi com ele, por causa de uma aliança que eles tinham feito. Ele entrou numa luta, comprou uma guerra que não era dele. E aí a gente volta para o ponto da mensagem de hoje. Olha o que diz o 28. Presta atenção agora, que nós já vamos orar. Subiram, pois, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade, foram para a guerra. Mas o rei de Israel, que é o Acabe, ele disse para Josafá: disfarçando-me eu, então entrarei na peleja, na guerra, na luta. Tu, porém, veste as tuas vestiduras, ou seja, você vai de rei, eu não. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel, e entraram na peleja. Gente, vamos ver se a gente entendeu. Ele foi para a guerra, mas ele ficou perturbado com aquela palavra. Ele sabia que aquela palavra era verdadeira. Amém ou não amém, irmão? Sabia, aquilo incomodou. Incomodou tanto que ele falou assim para o rei de Israel. O rei de Israel, que é o Acabe, falou para o Josafá: Josafá, vamos fazer o seguinte, vamos para a guerra. Só que eu não vou de rei não. Eu vou me disfarçar, sei lá, um soldado comum. E faz assim, você vai de rei. Fala sério, Josafá também, né, irmão? Que cabeça fraca. Josafá, beleza, eu vou de rei. Quase morreu por causa disso, irmão. Não, eu vou de rei. E você vai disfarçado. E o Acabe foi para a guerra disfarçado. Quem está entendendo, diga amém.
Ele foi para a guerra disfarçado. Eu penso que a pior coisa que pode acontecer com um crente, entre aspas, é ele ir para a guerra disfarçado de crente. É ele não ser de verdade o que ele deveria ser. Por quê? Porque você consegue enganar os outros por um tempo. Mas como a gente leu no início, não existe disfarce que engane o Senhor. Mas eles foram para a luta. E de uma maneira resumida, o que acontece? Versículo 30. Deu ordem, porém, o rei da Síria, que era o inimigo, os capitães dos carros, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra o grande. Eu só quero quem? O rei de Israel. O que o inimigo diz? Qual era a ordem do rei da Síria? Eu quero o rei de Israel. Quem que é o rei de Israel? Acabe. Olha, na hora que vocês começarem a lutar, o alvo é Acabe. Mata o Acabe. O Acabe está com um alvo nas costas. O rei, o inimigo, está querendo o Acabe. Mas no versículo 31, sucedeu, pois que vendo os capitães dos carros Josafá, disseram: lá o rei de Israel. Mas Josafá não é o rei de Israel, Josafá é o rei de Judá. Josafá, eles confundiram Josafá com Acabe, e cercaram ele para pelejar, para lutar contra ele. Porém Josafá clamou, e o Senhor ajudou. Irmão, Deus é muito bom. Diga amém, irmão. E como Josafá era temente a Deus, ele clamou e Deus ouviu. Deus respondeu. No meio da luta ali, ele clamou, está cercado, e então Deus os desviou dele, porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Estavam seguindo ele pensando que era o Acabe, porque ele está vestido de rei. Mas não, esse não é o rei Acabe, não. Então cadê o Acabe? O Acabe está no meio da guerra disfarçado. E agora, como é que eles vão saber quem é Acabe? E agora, olha o 33, e nós vamos orar, prometo, é o último, 33. Então, um homem, na sua simplicidade, armou arco e flecha, né? Armou arco e feriu o rei de Israel, entre as junturas e a couraça. Você sabe que toda armadura tem aquelas frestas, né? A maior parte do corpo pode estar coberto, mas tem lugar que não fica coberto. Mas, irmão, sabe o que está escrito aqui? No meio daquela batalha toda, você já deve ter assistido filme antigo assim, aquela luta que você não sabe quem é quem, você não sabe quem é do bem, quem é do mal, está aquela coisa toda, espada e flecha. Alguém, o texto diz, na sua simplicidade, outro diria sem querer querendo, pegou o arco e a flecha, fez assim, a Deus dará, e soltou a flecha. A flecha, flecha crente, rapaz. A flecha. Acabe. Cadê o Acabe? Acabe. Achou. O cara não queria matar o Acabe, ele só soltou a flecha. Mas, irmão, a justiça divina encontrou o Acabe. E aquilo que para alguns pode ser uma mensagem de misericórdia, meu Deus do céu, pastor, cadê misericórdia, pastor? Irmão, para nós que somos de Deus, essa é uma palavra que traz muita alegria, porque saber que a justiça de Deus vai me encontrar, deve alegrar o meu coração. Quer dizer para você que Deus é justo. Se você tem passado por um tempo em que parece que o Acabe tem conseguido enganar todo mundo, naquele setor, naquela empresa, naquela igreja, naquela casa, na sua família, todo mundo olha para ele e diz, cara, o problema deve ser você, porque esse cara é uma benção. O problema deve ser você, porque essa mulher é uma benção. Olha só, todo mundo gosta dele, todo mundo gosta dela, todo mundo fala, mas você sabe quem é ele. Você sabe quem é ela. E Deus sabe também. E Deus é justo. Você pode dizer amém?
Eu quero fazer uma oração, sentado mesmo por causa do nosso tempo, mas deixa eu fazer uma oração breve por você, e eu não sei se você me acompanha nessa oração, porque eu quero pedir justiça, eu quero pedir uma intervenção divina, eu quero pedir que Deus realmente mostre quem é quem, e se você estiver disposto a orar comigo essa oração, se você não tiver medo, curve a sua cabeça e feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, Tua palavra diz, e nós vimos hoje, que todas as coisas e pessoas estão nuas diante de Ti, completamente transparentes. Tua palavra também diz que não há ninguém, disfarçado ou não, que consiga se esconder de Ti. Pode se esconder do homem, pode enganar um grupo, ludibriar uma pessoa, uma instituição, mas uma hora dessa, essa flecha da justiça alcança o disfarçado. Então, meu Deus, perdoa-nos, se esse for o caso. Livra-nos, meu Pai, de toda vida dupla, disfarçada, mentirosa. Nós não queremos, meu Pai, viver um evangelho mentiroso. Nós não queremos passar por essa terra, meu Pai, duas caras. Nós não queremos ser alguém, meu Pai, na igreja, quando as pessoas estão olhando para a gente, e outra no secreto, outra no particular. Meu Deus, em nome de Jesus, que não haja disfarces no nosso meio, que nenhum disfarce consiga se manter de pé, que nenhum engano permaneça na congregação dos santos. Eu te peço com temor, Espírito Santo. Meu Deus, em nome de Jesus eu oro por aqueles que aqui estão e aqueles que estão em casa. E meu Pai, se existe alguém, inclusive aqui agora, mal intencionado, disfarçado, meu Deus, o Senhor vai encontrá-lo ainda essa semana, em nome de Jesus. E é uma oração que eu lhe faço com temor. Meu Deus, eu quero que o Senhor intervenha. E o Senhor é justo. O Senhor protege a tua noiva, protege a tua igreja, livra-nos do mal. Eu lhe peço em nome de Jesus. E os que creem aqui, digam amém. Digam amém. Vamos aplaudir o nosso Deus, que Ele merece. Aleluia.